É com alegria que nós saudamos você, que está conectado conosco novamente para o nosso culto. Amanhã, o domingo de amanhã, é o terceiro domingo no período da Quaresma. Um período que vai da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, passando especialmente pela Sexta-feira Santa, onde, todo esse período, nós refletimos sobre o padecimento, morte e ressurreição de Cristo Jesus a favor de toda a humanidade, nos trazendo perdão, vida e salvação. Queremos dar início ao nosso culto de hoje com a temática que temos: Jesus purifica o templo, fazendo nesse momento a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos cantar ou acompanhar um hino do Inário Luterano. Convido você a, nesse momento, fazer a confissão dos pecados diante de Deus. Ó Santo Deus, que és meu Pai celestial, sei que sou um pobre pecador e erro diariamente por pensamentos, palavras e atos. Sei também que provoco a tua ira e mereço o castigo aqui neste mundo e na eternidade. Por tudo isso fico muito triste e peço que me perdoes por amor do teu Filho e pelo auxílio do teu Espírito Santo, quero mudar a minha vida. Amém. Se é essa também a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos, nesse momento, ouvir o Salmo 19, do versículo 7 até o versículo 22. O Salmo é deste final de semana.
Apenas uma correção, do 7 até o versículo 14. E no texto, a ênfase está em falar que a lei do Senhor, ela é maravilhosa para todos nós. Deus deu os seus mandamentos para nós vivermos conforme eles, e também nos deu sua palavra como um todo, o Evangelho, que também nos leva à oportunidade de termos o perdão em Cristo Jesus, uma vez que nós não conseguimos viver cumprindo perfeitamente os mandamentos de Deus, não conseguimos cumprir nenhum deles, mas Cristo Jesus os cumpriu por nós e nos mostra o caminho bonito que nós podemos seguir aqui nesse mundo, a partir da fé no Salvador Jesus e tendo a certeza do perdão, da vida e da salvação. Salmo 19, 7 a 14, onde diz: A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor, meu redentor. Assim termina a leitura do Salmo. Queremos invocar a Deus o Glória Patri, cantando louvor a Ele, e também o Kyrie, Senhor, tem piedade de nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ouçamos também o Santo Evangelho para o dia de hoje, que nós encontramos em João, no capítulo de número 2, dos versículos 13 até o versículo de número 22. João 2, 13 a 22, é onde lemos. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Queremos, nesse momento, fazer a nossa confissão de fé com as palavras do Credo Apostólico.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você novamente a cantar ou acompanhar mais um hino do Inário Luterano. Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no dia de hoje nas palavras do Evangelho há pouco lido, João capítulo 2, destacando os versículos 15 e 16, sob o tema Jesus purifica o templo, nas palavras: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amigos, no Salvador Jesus, ambientes são criados para servir a determinadas finalidades. Por exemplo, uma sala de estar numa casa tem uma finalidade. Um quarto de dormir também. Um escritório também. O templo de Jerusalém fora construído com a finalidade de adoração a Deus, louvor ao seu santo nome, o ouvir da palavra de Deus, trazer ofertas de gratidão a Ele, orações, sacrifícios que lembrariam o futuro sacrifício maior de Cristo na cruz a favor de toda a humanidade. Deus vindo ao encontro do seu povo e o seu povo indo ao encontro dele. No entanto, com o passar do tempo, coisas foram acontecendo que deturparam o uso correto do templo. Aflorou a pecaminosidade do ser humano em detrimento do propósito de santificação e oportunidade da palavra de Deus para o povo de Deus e para os gentios.
Os gentios, os não-judeus, tinham oportunidade também de vir ao templo para adoração ao Senhor. Por isso, Jesus purifica o templo. Encontramos no paralelo de outros textos da Escritura também o relato do nosso texto. Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Os 4 evangelhos relatam o acontecimento pela sua importância. Muitos estrangeiros vinham também ao templo, além dos judeus. Muitos tinham ouvido falar das maravilhas do Deus de Israel. A libertação do Egito, a peregrinação por 40 anos no deserto, a conquista de Canaã, guerras vencidas por Deus para o seu povo, o cativeiro babilônico também, o retorno de Israel de volta do cativeiro com a reconstrução de Jerusalém, do templo e também a restauração do culto a Deus. As promessas vindas do Messias também foram para longe, chegando a outros. Enfim, Deus queria que Israel fosse visto por outras nações e as atraísse para si, para que, vindo os estrangeiros ao templo, retornando aos lugares de origem, pudessem levar a mensagem do Evangelho. Havia pelo menos 3 momentos especiais e importantes no templo de maior vulto, digamos assim. As festas da Páscoa, a saída do povo do Egito. Pentecostes, a festa da colheita. E também a festa dos tabernáculos, em que o povo lembrava-se de que tinham morado em tendas durante o período do deserto. Êxodo 12, Levíticos 23 e Números 28. Nosso texto de hoje inicia dizendo que alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. E que era justamente a festa em que lembravam a libertação do povo do Egito. Nos dias atuais, precisamos lembrar que a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Não esqueçamos disso. Aqui precisamos, voltando ao nosso texto, lembrar que no Antigo Testamento Deus estabeleceu para o seu povo rituais de sacrifício. Sacrifício que eram usados animais, como bois, ovelhas, pombas. E, assim, a gratidão a Deus era expressa através desses sacrifícios, mas havia um sentido muito especial. Lembrar-se do futuro sacrifício maior de Cristo na cruz a favor de toda a humanidade. O povo então vinha a Jerusalém e trazia os seus animais para serem sacrificados. Mas com o passar do tempo, isso não mais aconteceu. E perto do templo, ali do Monte Sião, no Monte das Oliveiras, um pouco antes, haviam comerciantes que vendiam animais para aqueles que vinham de longe e não traziam os seus animais. Isso se tornou um comércio muito grande e lucrativo e fugiu da finalidade. E, passado mais um tempo, a venda de animais, inclusive, invadiu o templo, um dos grandes locais do templo, um dos grandes pátios, em que especialmente os estrangeiros vinham para adoração a Deus. Ou seja, tomou lugar o comércio em detrimento da oportunidade de gentios virem conhecer a mensagem do Evangelho. Imaginemos, se numa feira de rua ouve-se de longe o conversar das pessoas, as propagandas dos vendedores, imaginamos o barulho naquele pátio do templo, que tinha dimensões gigantes, acrescido ainda do barulho dos animais, além das pessoas. A finalidade, então, da casa de oração, a casa de Deus, fora completamente alterada. Será que havia espaço e ambiente para as duas coisas? O propósito de fazer comércio e também o culto a Deus?
Não, certamente que não. Por isso foi necessário que Jesus purificasse o templo. E aqui em nosso texto, nos versículos de número 15 e 16, nós temos a reação de Jesus diante disso, quando lá chegou. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Diz o nosso texto que os discípulos de Jesus lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. O versículo 17 do nosso texto. São palavras que encontramos lá no Salmo de número 69, versículo 9. E, se lá encontramos, e aqui se cumpre o que lá foi dito, é maravilhoso isso, porque vemos que as palavras são cumpridas, as promessas de Deus se cumprem, e podemos ter a certeza de que todas as promessas de Deus são cumpridas, porque Ele é fiel, e especialmente a volta de Jesus em glória para nos levar para junto dele no céu. Voltando ao nosso texto, certamente a atitude de Jesus trouxe alvoroço, questionamento e indignação por parte dos líderes judeus, como vimos no texto. Por quê? Eles já queriam há muito tempo achar alguma falha em Jesus, mas não a encontravam, ele é o Santo de Deus, para poderem acusá-lo e poderem levá-lo também à morte. E mais adiante, lá no final dos evangelhos, nós vamos ver que essa a acusação de que acontece aqui, a partir desse texto, eles acusam Jesus lá também de se fazer filho de Deus e querer destruir o templo e em 3 dias o construir. Por isso eles disseram, relativo ao que acabamos de falar: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? O que Jesus havia feito, expulsados os vendilhões do templo. Até parece, nossos dias, nós podíamos dizer, contextualizando, com pessoas que sempre vão atrás de sinais para poderem seguir Jesus. E não entendem que os sinais, os milagres, são apenas sinais daquele que é a palavra. Jesus estava junto com eles. Não havia necessidade de provar além disso. Jesus responde diante do questionamento da autoridade para fazer isso, dizendo: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Os líderes judeus questionaram Jesus, dizendo que o templo levou 46 anos para ser construído, e Jesus diz que vai destruí-lo e construí-lo em 3 dias. Isso para eles, impossível. O texto, no entanto, nos deixa claro de que o templo do qual Jesus estava falando não era o templo de Jerusalém, mas era o templo do seu corpo. Versículo 21 do nosso texto. E que, quando Jesus foi ressuscitado, os discípulos se lembraram do que Jesus havia dito e creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras de Jesus. Amigos, Jesus é de fato o Messias, o Cristo, o Salvador prometido, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar. As Escrituras Sagradas são verdadeiras em seus relatos, e as promessas de Deus, Ele as cumpre. O zelo, o cuidado de Jesus, o seu amor pela casa de oração, o fez agir daquela forma que o nosso texto relatou. Deus estava preocupado, sim, com a vida do seu povo, sendo desvirtuada para outras coisas, e não para estar centrado nele. E especialmente também para que os que viessem de fora tivessem oportunidade do culto. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2, 4 e 5. E por isso ele age no templo, para oportunizar, sim, que os estrangeiros tivessem a oportunidade de conhecer a mensagem do Evangelho
e fossem pelo mundo de volta, levando esta mensagem da salvação. Jesus também tira a centralidade do templo, das coisas, do templo e materiais desse mundo, para mostrar aos líderes judeus que ele é o mais importante. Ele é o centro de tudo. Jesus chama a atenção deles e de seus discípulos e de toda a humanidade, e a nós também hoje, de que devemos deixar tudo de lado e tê-lo como o principal em nossas vidas. A missão para a qual viera a esse mundo era morrer e ressuscitar. Nessa morte e ressurreição está o levar sobre si os pecados de toda a humanidade, também os meus e os teus pecados, e o sangue de Jesus nos limpar e purificar, conforme 1 João 1,7, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Também nos oferecer a reconciliação com o Pai, nos oportunizando termos o perdão, vida e salvação. E nós, nos dias de hoje, onde estão os nossos olhos, nossos corações, nossos esforços, nossas prioridades, nossos valores da vida de hoje? Queira Deus que o templo, as administrações das coisas da igreja, tudo que está ao nosso redor, seja na família, seja na própria igreja e também na sociedade em geral, no mundo, não ofusquem o nosso olhar da fé para aquele que morreu e ressuscitou, como diz o versículo 21 do nosso texto. Que nossa súplica a Deus seja: Senhor, firma-nos sempre em Tua palavra. Lembra-nos da purificação que Jesus fez no templo em Jerusalém. Dá que tenhamos Jesus sempre como o centro de nossas vidas, o nosso Salvador. Valorizemos termos um templo para adoração a Deus e que o usemos na finalidade correta, convidando sempre mais pessoas a virem à casa do Senhor para conhecerem o amor de Deus em Cristo Jesus. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Esse é o momento da nossa oração geral, e no dia de hoje nós queremos citar algumas pessoas, o seu Krausen, vice-presidente de nossa comunidade, e a dona Nelly, sua esposa, com Covid. Também queremos citar a Juliana, nossa professora de escola bíblica, que tem ensinado muito bonito as crianças com a palavra de Deus, também com Covid, mas já se recuperando. Também a Silvia, uma jovem mulher lá de Bruno Garcia, um bairro lá de Gravataí, que ganhou o seu neném, então a família, o casal e a família em alegria. Também a Josiane, que está esperando o neném, que é prima dessa Silvia, da comunidade Bom Jesus, a segunda comunidade de nossa paróquia aqui. E todas as pessoas que de uma maneira ou de outra tenham as suas necessidades e dificuldades de saúde, e especialmente aqueles que estão envoltos na pandemia com o Covid. Que Deus possa abençoar esses tempos difíceis e fazer-nos voltar à normalidade de vida, assim como a gente tinha anteriormente, e também propiciando o auxílio, especialmente nas dificuldades, vacina e outras questões. Queremos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, como é bom saber que Tu estás sempre conosco, jamais nos abandonas em Tua graça, misericórdia e amor. E Teu amor é tanto que Teu Filho Jesus foi ao templo para que purificasse, tirasse o que não estava certo de lá, para que, novamente, a finalidade correta de ter Teu Filho Jesus como centro de nossas vidas, de todo o Teu povo, pudesse ser na Tua casa, a casa que Tu providenciaste e queres que tenhamos, e incentivaste para que Teu povo sempre fosse
ao templo para adoração a Ti. E que nós possamos valorizar isso também nos dias de hoje, Te louvando e glorificando, Te adorando em espírito e em verdade. Concede, ó Senhor, a Tua graça e misericórdia para os dias difíceis que vivemos, dias de pandemia. Consola e conforta, Senhor, aqueles que estão em muitas dificuldades e restabelece-os de acordo com a Tua santa vontade, especialmente as pessoas que falamos e tantas outras pelo mundo. Concede a eficácia das vacinas para que o quanto antes mais pessoas sejam imunizadas e possamos nos ver livres dessa dificuldade e especialmente também em tempos de proliferação de variantes do vírus e coisas dessa natureza. Rogamos a Ti, ó Pai, tem misericórdia de nós, a todos nós, e ajuda-nos em Tua graça. Olha também com Tua misericórdia e graça, especialmente para aqueles que estão na linha de frente, os profissionais de saúde e toda a logística necessária, tanto entre nós como em todo o mundo. Dá discernimento aos governos, prioridade das ações para que possam governar conforme a Tua santa vontade, especialmente olhando as dificuldades dos que mais precisam. Bondoso Deus e Pai, tudo entregamos aos Teus cuidados, entregando o nosso caminho a Ti, confiando em Ti, e sabendo que o mais Tu fará. Restabelece-os em dificuldade, consola aqueles que perderam seus entes queridos e dá-nos a certeza sempre do Teu amor e da Tua graça e que possamos viver a nossa vida sempre valorizando a mensagem do Evangelho e a Tua palavra. A Tua lei é perfeita e nos coloca diante de Ti, nos oportunizando a nossa vida de arrependimento e fé e nos dando oportunidade pela lei e pelo Evangelho de vivermos conforme a Tua vontade, mediante a Tua palavra, na fé no Salvador Jesus. Ouve-nos e abençoa-nos em Tua graça, é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, a gente sempre agradece àqueles que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que o nosso culto remoto pudesse acontecer. Também aqueles que, durante este mês, agora, ajudaram no último mês e estão se propiciando a ajudar na continuidade aqueles que precisam e têm suas necessidades, como é o caso de cestas básicas, máscaras, álcool em gel e tantas outras necessidades das pessoas que estão precisando. Em tempos de pandemia, com amor, podemos ajudá-los. Participa disso, não fica de fora. Muitas pessoas estão precisando de nosso auxílio. E desejar a você, na graça de Deus, que tenha um final de semana abençoado, uma nova semana, e vem estar conosco novamente no culto, sábado que vem, 19 horas e 15 minutos, o culto remoto. E não esquece de compartilhar este culto, esta mensagem do Evangelho para mais pessoas. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto de hoje com mais um hino do Inário Luterano.